Em 1809, um cirurgião espanhol chamado Dom Manuel Gutiérrez recebeu ordens para examinar 17 mulheres na cidade de Cuenca, localizada a leste de Madrid. Um antigo arquivo eclesiástico fechado repousava em sombras, iluminado por uma vela tremeluzente. O que ele documentou naquele dia permaneceu selado em arquivos eclesiásticos por mais de 200 anos. Historiadores examinavam documentos antigos sob a luz trêmula de velas, suas mãos folheando páginas amareladas, descobrindo algo que contradizia a narrativa oficial mantida pelos arquivos franceses sobre a ocupação da Espanha. As descrições anatômicas de Gutiérrez eram precisas demais para serem ignoradas. Os ferimentos que ele catalogou seguiam padrões idênticos. A cronologia que ele estabeleceu conectava todas as 17 mulheres a um único evento de 5 dias que os registros militares franceses afirmavam nunca ter acontecido. Documentos antigos e objetos relacionados estavam espalhados sobre uma mesa de madeira, iluminados dramaticamente por uma única vela. Este não é mais um caso de história disputada. É um caso forense que pode ser reconstruído a partir de evidências físicas que sobreviveram deliberadamente ocultas. O documento de Gutiérrez contém 16 páginas de observações clínicas, escritas em espanhol formal do início do século XIX. Cada entrada segue o mesmo protocolo médico. Nome da paciente, idade estimada, data do exame, localização anatômica dos ferimentos, estágio de cicatrização, diagnóstico provável da causa. O que torna este documento excepcional não é apenas seu nível de detalhe médico, mas o fato de que Gutiérrez estava escrevendo sob juramento eclesiástico. Ele havia sido convocado pela Igreja Católica para fornecer testemunho médico em uma investigação canônica. Mentir sob tais circunstâncias não era apenas antiético, era considerado um pecado mortal que colocaria sua alma em perigo eterno. Este contexto religioso transformou o que poderia ter sido um relatório médico de rotina em um documento juridicamente vinculativo, com peso espiritual absoluto. Quando você lê as descrições de Gutiérrez, um padrão emerge imediatamente. Das 17 mulheres, 14 apresentavam fraturas ósseas nas mesmas regiões anatômicas. Ossos do pulso fraturados bilateralmente, ou seja, em ambos os braços simultaneamente. Fraturas de costelas concentradas no lado esquerdo da caixa torácica. Contusões profundas na região pélvica, que Gutiérrez descreveu como consistentes com trauma por compressão sustentado. Ele não usava a linguagem da violência sexual porque estava escrevendo em 1809, mas qualquer médico forense moderno que examinar essas descrições chegaria à mesma conclusão imediatamente. As fraturas bilaterais de pulso são um marcador clássico de lesão por restrição, quando os braços são segurados com força suficiente para quebrar os ossos mais finos do antebraço. As fraturas nas costelas do lado esquerdo indicam força aplicada de cima, enquanto a vítima estava em posição supina, ou seja, deitada de costas. E o trauma pélvico que Gutiérrez documentou não pode ser produzido por queda ou acidente. É o resultado de força aplicada diretamente a uma das regiões mais vulneráveis do corpo humano. Mas o que realmente torna este documento incontestável é a cronologia que Gutiérrez estabeleceu através do estágio de cicatrização dos ferimentos. A formação de calo ósseo ao redor de fraturas segue um cronograma biológico previsível. Nas primeiras 48 horas, não há formação de calo visível. Entre 3 e 7 dias, começa a aparecer tecido mole ao redor da fratura. Entre 1 e 2 semanas, o calo endurece o suficiente para ser palpável durante exame físico. Gutiérrez examinou essas mulheres exatamente 11 dias após o evento. Todas as 14 com fraturas ósseas apresentavam calo em estágio inicial de calcificação. Isso colocava a data da lesão em um período de 24 horas no final de janeiro de 1809. E naquele exato período, registros militares franceses documentam a presença do 5º Regimento de Infantaria da Linha sob o comando de Jean-Baptiste Bessières, estacionado em Cuenca por exatamente 5 dias antes de marchar para Toledo. Os registros oficiais franceses descrevem esse período como o estacionamento de rotina, sem incidentes. Os registros médicos espanhóis contam uma história completamente diferente.
Agora surge a pergunta que transforma este caso de evidência médica em investigação histórica. Se 17 mulheres foram gravemente feridas por soldados franceses durante uma ocupação de 5 dias, por que os registros militares oficiais não mencionam nenhum incidente? A resposta está na maneira como o exército napoleônico gerenciava sua própria reputação, por meio do controle burocrático da informação. Cada regimento mantinha 2 conjuntos de registros: o diário oficial do regimento, que seria enviado aos arquivos imperiais em Paris, e o livro de ordens interno, que permanecia com o comandante do regimento. O diário oficial era o documento público destinado a preservar a imagem do exército francês como libertador civilizado da Espanha. O livro de ordens interno continha as realidades operacionais que não deveriam ser registradas publicamente. Quando historiadores finalmente obtiveram acesso aos arquivos do 5º Regimento em 1987, descobriram que o livro de ordens interno para o período de janeiro de 1809 estava ausente. Não perdido, não danificado por água ou fogo. O historiador examinava os arquivos vazios, a luz da vela refletindo nas páginas em branco. Um arquivo empoeirado mostrava gavetas abertas e vazias, sob a luz fraca e tremeluzente de uma vela. Papéis amarelados e documentos antigos jaziam espalhados, enquanto espaços vazios denunciavam a ausência de registros importantes. Um funcionário fechava cuidadosamente gavetas de madeira, enquanto outros documentos permaneciam intactos nas prateleiras ao redor. Sua expressão era tensa, consciente da importância dos papéis que desapareciam seletivamente dos arquivos militares franceses. Alguém com acesso privilegiado aos arquivos militares franceses tomava a decisão consciente de que o livro de ordens de janeiro de 1809 do 5º Regimento não deveria existir em forma recuperável. Um oficial francês examinava documentos rasgados e censurados, sua expressão tensa refletida pela luz dramática da vela, que iluminava parcialmente seu rosto. O silêncio preenchia a sala, carregado de segredos ocultos. Uma figura imperial, vestida com trajes dourados e imponentes, era iluminada por um foco de luz que contrastava fortemente com as sombras profundas de uma igreja ao fundo, simbolizando o conflito entre o Império Francês e a influência da igreja na Espanha. Soldados franceses, iluminados pela luz trêmula das tochas, feriam mulheres civis que tentavam fugir. Médicos, protegidos pela sombra da igreja, examinavam vítimas com expressões graves, enquanto a brutalidade se desenrolava sobre a escuridão da noite. Corpos jaziam nas ruas, iluminados pela luz pálida do amanhecer, enquanto médicos protegidos pela igreja caminhavam entre eles, insensíveis ao silêncio pesado que pairava sobre a cidade devastada. Os médicos, protegidos pela influência da igreja, não podiam ser silenciados. Suas vestes escuras contrastavam com a luz suave das velas, enquanto documentavam as feridas das vítimas, desafiando o silêncio imposto pela ocupação. Para entender o comportamento das tropas napoleônicas na Espanha, é preciso analisar o contexto militar específico dos anos 1808 e 1809, marcado por tensões e desafios incomuns para os soldados franceses. Esta não era a grande armée que conquistou a Prússia e a Áustria com brilhantismo tático e disciplina férrea. Em vez disso, era uma força de ocupação composta em grande parte por tropas inexperientes, com olhares cansados e armas gastas. Eles lutavam em uma guerra que haviam sido informados que seria rápida, mas encontraram resistência popular massiva, com cada cidade transformada em um campo de batalha potencial, onde guerrilheiros atacavam e desapareciam entre a população civil. Soldados treinados para combate formal agora enfrentavam uma insurgência implacável. Incapazes de manter o controle militar, recorriam a táticas de terror contra civis para dominar territórios instáveis, espalhando medo e violência. O 5º Regimento de Infantaria da Linha chegou a Cuenca no final de janeiro, vindo de Madrid, onde haviam testemunhado o levante popular do 2 de maio um ano antes, com ruas tomadas por fumaça e gritos de revolta. Eles haviam visto o que acontecia quando a população espanhola se revoltava. Agora, eram enviados para o interior,
para cidades menores onde os guerrilheiros tinham apoio quase universal da população local. A ordem operacional que receberam era clara: estabilizar Cuenca. O regimento avançava pelas ruas estreitas, com bandeiras tremulando e baionetas erguidas, ciente da missão que lhes fora confiada e do perigo que os aguardava em cada esquina. Soldados franceses montavam guarda nas ruas vazias da cidade, suas armas brilhando sob o sol pálido da manhã. O silêncio era cortado apenas pelo som dos passos firmes e o ranger das armaduras. A presença militar era uma demonstração clara da consequência de resistir ao poder francês. Nas janelas, moradores observavam com medo, enquanto soldados mantinham posições rígidas e olhares ameaçadores. Mas a ordem não especificava como essas metas deveriam ser alcançadas. Nas sombras dos becos, soldados jovens e assustados trocavam olhares incertos, carregando armas com mãos trêmulas e rostos marcados pela incerteza. Quando comandantes militares dão ordens vagas sobre estabilização e deixam os métodos para a discrição das tropas, soldados vasculhavam cada casa, lanternas tremeluzindo, enquanto gritos ecoavam nas ruas escuras. Os 5 dias que o 5º Regimento passou em Cuenca seguiram um padrão que seria repetido em dezenas de outras cidades espanholas ao longo de 1809. Nos primeiros 2 dias, as tropas estabeleceram presença visível, ocuparam os edifícios principais e confiscaram suprimentos dos comerciantes locais. Nos dias 3 e 4, começaram buscas casa por casa procurando por armas e guerrilheiros suspeitos. Soldados arrombavam portas, lanternas tremeluziam, enquanto rostos assustados observavam das janelas. E foi durante essas buscas que a violência contra civis se intensificou dramaticamente. Soldados invadiam casas à noite, separando famílias com força, enquanto lágrimas e gritos enchiam os corredores escuros. Testemunhas que deram depoimentos ao padre local descreveram soldados franceses entrando nas casas à noite, separando famílias e levando mulheres jovens para edifícios ocupados militarmente. O que aconteceu dentro desses edifícios não foi registrado pelos perpetradores, mas foi registrado nos corpos das vítimas de uma maneira que a medicina forense pode ler como um texto. Quando você examina as 17 mulheres que Gutiérrez documentou, você nota algo perturbador sobre a distribuição de idades. A mais jovem tinha 13 anos, a mais velha tinha 26. A idade média era 17. Essa não é uma amostra aleatória da população feminina de Cuenca, que incluiria mulheres de todas as faixas etárias. Esta é uma seleção direcionada de mulheres jovens em idade reprodutiva. E essa seleção demográfica revela algo importante sobre a lógica por trás da violência. Quando soldados escolhem sistematicamente vítimas dentro de uma faixa etária específica, eles não estão agindo impulsivamente. Eles estão seguindo um padrão de comportamento que tem objetivos além da gratificação individual. A escolha de mulheres jovens servia a um propósito de terror calculado. Atacar essa faixa demográfica específica envia uma mensagem para toda a comunidade. Suas filhas não estão seguras. A capacidade de reproduzir sua comunidade está sob ataque. Se você resistir, a próxima geração será destruída antes mesmo de nascer. Mas havia outra dimensão dessa violência que os registros médicos revelam, quando você os lê com atenção a detalhes específicos. Das 17 mulheres, 5 estavam grávidas no momento da violência. Gutiérrez documentou isso clinicamente. Ele descreveu sinais físicos de gravidez nos estágios iniciais a médios, entre 12 e 20 semanas de gestação. 5 mulheres grávidas, rostos pálidos, choram em um quarto escuro iluminado por velas, enquanto a sombra de uma mão severa se projeta na parede. E então ele documentou algo mais. Dentro de 10 dias após os eventos de janeiro, todas as 5 mulheres haviam sofrido perda de gravidez. Quando o trauma físico severo é aplicado ao corpo de uma mulher grávida, especialmente trauma concentrado na região abdominal e pélvica, o resultado médico previsível é a interrupção da gravidez. O corpo interpreta o trauma como um evento de risco de vida e redireciona recursos biológicos para a sobrevivência imediata, terminando o processo de gestação. Uma mulher segura um bebê fantasma, sua face marcada pela dor, em um quarto sombrio,
onde a luz das velas ilumina apenas parcialmente a cena, simbolizando a perda de gerações futuras. Agora precisamos fazer uma pergunta mais difícil. Por que os comandantes franceses permitiram que isso acontecesse? Um comandante francês pensativo está sentado em um gabinete sombrio, iluminado por uma vela, questionando a situação. Não há evidência de que oficiais seniores ordenassem explicitamente violência contra mulheres civis, mas também não há evidência de que eles tomassem medidas para preveni-la. Em uma sala escura, oficiais sentam em silêncio, rostos sombreados e velas apagadas, simbolizando o silêncio cúmplice diante das atrocidades sistemáticas durante ocupações militares. Oficiais de nível médio e alto operam sob o que historiadores militares chamam de cegueira voluntária institucional. Eles não pedem detalhes sobre como as tropas estão alcançando os objetivos operacionais, desde que esses objetivos sejam alcançados. Se a ordem é estabilizar uma cidade e eliminar o apoio guerrilheiro, e as tropas relatam sucesso nessa missão, os comandantes não investigam os métodos usados. Essa cegueira deliberada permite que oficiais mantenham negação plausível, enquanto simultaneamente se beneficiam dos resultados das ações de suas tropas. No caso de Cuenca, a evidência dessa cegueira deliberada está no que aconteceu imediatamente após os 5 dias. O 5º Regimento marchou para Toledo sem nenhum incidente disciplinar registrado. Nenhum soldado foi acusado de má conduta. Nenhuma investigação foi aberta. Os registros oficiais simplesmente declararam que a missão de estabilização foi concluída com sucesso e a unidade prosseguiu para seu próximo objetivo. Mas os padres de Cuenca sabiam o que havia acontecido. As famílias sabiam. As mulheres que sobreviveram sabiam. Dom Manuel Gutierrez examinava corpos mutilados sob a luz fraca da vela, anotando evidências com mão firme e olhar grave. Cada detalhe era registrado com precisão, enquanto sombras dançavam nas paredes de pedra da sala silenciosa. Ele escrevia em um pergaminho, iluminado por uma vela tremeluzente. Sua expressão era concentrada, os olhos fixos nas palavras que registravam a brutalidade que testemunhara, sem espaço para a emoção, apenas a frieza da observação forense. Ele sabia que criava um registro histórico que sobreviveria por séculos, um testemunho que não poderia ser descartado como histeria ou propaganda. Cada palavra era uma evidência imortal, preservada em tinta e pergaminho. A decisão da Igreja Católica de preservar o documento de Gutierrez em seus arquivos foi um ato de resistência silenciosa. Arquivistas em corredores escuros trancavam documentos em armários pesados, protegendo segredos contra o invasor francês. A Igreja na Espanha, durante a ocupação napoleônica, sofria pressão imensa para colaborar com o regime francês. Napoleão impusera José Bonaparte como rei, e muitos clérigos seniores se curvaram, suas faces sombreadas pela dúvida e pelo medo. Mas padres locais, em segredo, escondiam documentos e anotavam atrocidades. Em salas iluminadas por velas, olhavam ao redor com medo, sussurrando enquanto protegiam registros que o exército francês não podia alcançar. Eles criavam uma conta histórica paralela, dispostos a correr riscos pessoais para garantir que essa verdade sobrevivesse. Mãos trêmulas passavam documentos de mão em mão, enquanto olhares atentos vigiavam a porta. O arquivo onde o documento de Gutierrez foi descoberto em 2003 fica na Catedral de Cuenca, dentro de uma seção de arquivos canônicos. Prateleiras antigas guardavam volumes empoeirados, iluminados por um raio de luz que entrava pela janela alta. Por mais de 200 anos, o documento ficou arquivado sob o título vago Investigações Morais, 1800-1820, escondendo seu conteúdo real. O silêncio pesado dos arquivos guardava segredos que só o tempo revelaria. Quando historiadores começaram a revisar arquivos eclesiásticos, eles descobriram o documento de Gutierrez. Seus rostos mostravam surpresa e reverência enquanto folheavam as páginas amareladas, iluminadas pela luz suave da janela. Ali estava a evidência médica forense da violência em massa contra mulheres civis, documentada por um profissional sob juramento religioso,
preservada pelos sistemas institucionais que Napoleão tentara controlar. Um altar antigo exibia documentos antigos iluminados por uma luz divina. Ao fundo, sombras de soldados franceses se afastavam, deixando para trás a verdade que não poderiam apagar. Um testemunho silencioso e eterno. Mas o documento de Gutiérrez não estava sozinho. Conforme historiadores pesquisavam arquivos eclesiásticos por toda a Espanha, padrões semelhantes surgiam em dezenas de outras cidades, revelando uma rede oculta de testemunhos. Na penumbra de uma capela em Zaragoza, um padre segurava documentos antigos sob a luz trêmula de uma vela. Seu rosto, marcado pela dor e pelo horror, refletia o peso das histórias que aqueles papéis carregavam. Em uma sala iluminada por velas, pesquisadores examinavam mapas e documentos espalhados sobre uma mesa de madeira. Suas expressões sérias e gestos atentos revelavam a descoberta de um padrão sombrio que unia os relatos de violência. Cada documento individualmente poderia ser descartado como um incidente isolado. Mas quando você coloca todos esses documentos juntos, eles formam um padrão que não pode mais ser negado. Este não foi um comportamento aberrante de unidades mal disciplinadas. Foi um padrão sistemático de violência que se repetiu em toda a Espanha durante os anos de ocupação francesa, de 1808 a 1813. E foi um padrão que os comandantes franceses permitiram continuar, porque servia a seus objetivos operacionais de terrorizar a população civil em submissão. A evidência mais condenatória da natureza sistemática dessa violência vem da comparação entre regiões. Quando pesquisadores mapearam os locais onde documentos de violência contra mulheres foram encontrados e os compararam com mapas de movimento de tropas francesas, descobriram uma correlação quase perfeita. Toda vez que uma grande unidade militar francesa ocupava uma cidade por 3 a 5 dias, registros médicos locais documentavam picos nos ferimentos de mulheres jovens. A correlação era estatisticamente impossível de ser aleatória. Ela revelava um padrão de comportamento tão previsível que você poderia praticamente usar os movimentos das tropas para prever onde encontrar registros médicos de violência. E essa previsibilidade é o que transforma este caso de episódios isolados em uma política de fato. Quando o comportamento é previsível, consistente e não punido, ele deixa de ser a ação de indivíduos descontrolados e se torna a operação normal de um sistema institucional. Aqui está o que torna este caso particularmente perturbador, quando você realmente compreende suas implicações completas. Os soldados franceses que cometeram essas ações não eram monstros excepcionais. Eles eram homens comuns de toda a França, muitos deles conscritos, que haviam sido tirados de fazendas e oficinas e transformados em soldados por meio de treinamento militar básico. Eles não eram psicopatas que se alistaram porque queriam causar dano. Eles eram pessoas normais, colocadas em um sistema que normalizava e incentivava comportamento que, em circunstâncias civis, seria universalmente condenado. E este é o insight mais sombrio que a história militar oferece. Você não precisa de pessoas más para produzir atrocidades sistemáticas. Você apenas precisa de pessoas normais em um sistema que falha em punir comportamento violento e que implicitamente o recompensa por meio do sucesso operacional. O exército napoleônico em 1809 era exatamente esse sistema. As tropas estavam sob pressão extrema, lutando uma guerra de insurgência para a qual não haviam sido treinadas. Eles viam camaradas sendo mortos por guerrilheiros que desapareciam na população civil. Eles estavam longe de casa, assustados e furiosos. E eles tinham poder absoluto sobre uma população civil que não podia resistir efetivamente. Nessas condições, sem supervisão rigorosa e sem punições severas para a má conduta, o resultado previsível é a escalada progressiva da violência. Começa com o confisco de propriedade, escala para a humilhação pública e, eventualmente, atinge violência física contra os membros mais vulneráveis da comunidade. E uma vez que essa escalada começa, ela se torna autorreforçadora, porque cada ato de violência normaliza o próximo. As mulheres que sobreviveram a esses eventos enfrentaram não apenas trauma físico, mas destruição social sistemática.
Na Espanha católica do início do século XIX, mulheres que haviam sido vítimas de violência sexual eram frequentemente tratadas como contaminadas, indignas de casamento, manchadas permanentemente. Essa dinâmica social significava que a violência das tropas francesas tinha consequências que duravam décadas além da ocupação física. Mulheres que deveriam ter se casado e tido famílias permaneceram solteiras, porque nenhum homem as aceitaria. Mulheres que estavam noivas tiveram casamentos cancelados. Famílias inteiras perderam status social porque tinham uma filha que havia sido vitimada. O trauma não era apenas individual, era familiar e comunitário, e era permanente. E aqui está o detalhe que revela a profundidade da destruição social. Dos 17 nomes no documento de Gutiérrez, os pesquisadores conseguiram rastrear os registros paroquiais de 11 deles. Dessas 11, apenas 2 se casaram. 9 permaneceram solteiras pelo resto de suas vidas. Várias entraram em conventos, não por vocação religiosa, mas porque era o único espaço social disponível para mulheres que haviam sido marcadas dessa maneira. Os registros de morte de 6 delas listam melancolia ou fraqueza constitucional como causa de morte, linguagem do século XIX para o que hoje reconheceríamos como depressão severa e trauma psicológico duradouro. Essas mulheres não apenas sobreviveram a 5 dias de violência em 1809, elas passaram décadas vivendo com as consequências sociais e psicológicas dessa violência, e então morreram, frequentemente jovens, sem nunca terem recebido o reconhecimento público do que lhes havia sido feito. Pesquisadores reunidos em uma sala antiga, iluminada por velas, examinam documentos e mapas espalhados sobre uma mesa de madeira. A luz tremeluzente destaca suas expressões concentradas e a convergência de múltiplas linhas de prova que apontam para a mesma conclusão. Você tem evidência médica forense de ferimentos consistentes, documentados por um profissional sob juramento religioso. Você tem cronologia biológica baseada em estágios de cicatrização óssea, que estabelece o momento dos ferimentos com precisão de dias. Você tem correlação perfeita entre essa cronologia e a presença documentada de tropas francesas. Você tem padrões estatísticos mostrando que eventos idênticos ocorreram em dezenas de outras cidades durante ocupações semelhantes. Você tem ausência suspeita de registros militares franceses que deveriam existir, mas foram removidos dos arquivos. Você tem registros paroquiais mostrando consequências sociais de longo prazo consistentes com trauma massivo. E você tem o silêncio institucional dos comandantes franceses, que nunca investigaram, nunca puniram, nunca reconheceram. Quando todas essas linhas de evidência convergem, você não pode mais reivindicar dúvida razoável. O veredito é claro, e, no entanto, por mais de 200 anos, a narrativa oficial sobre a ocupação napoleônica da Espanha conseguiu evitar esse veredito. Livros de história franceses descreveram a Guerra Peninsular como um erro estratégico de Napoleão, um desgaste de recursos que enfraqueceu o império. Eles discutiram táticas de guerrilha, falhas de inteligência, problemas de logística. Mas eles não discutiram sistematicamente o que as tropas francesas faziam com mulheres civis durante as ocupações. Essa ausência não era acidental. Era o resultado de decisões conscientes sobre o que incluir e excluir da narrativa histórica nacional. A França construiu uma identidade nacional em torno dos ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Reconhecer que o exército que carregava essas ideias também cometia violência sistemática contra mulheres civis complicaria essa narrativa de maneiras fundamentais. Então, a evidência foi ignorada. Os documentos permaneceram não traduzidos. Os historiadores que levantaram essas questões foram acusados de revisionismo ou propaganda antifrancesa. Essa supressão institucional da evidência continuou até o final do século XX. Foi somente quando uma nova geração de historiadores começou a aplicar metodologias de história social e estudos de gênero à Guerra Peninsular que os arquivos eclesiásticos começaram a ser sistematicamente pesquisados. E foi somente quando documentos como o relatório de Gutiérrez foram trazidos à luz que a magnitude da violência se tornou inegável. Agora, em 2026, essas questões não são mais periféricas à história da ocupação napoleônica, elas são centrais.
Qualquer conta honesta do que aconteceu na Espanha entre 1808 e 1813 deve incluir a evidência médica forense de violência em massa contra mulheres civis. E qualquer avaliação honesta do exército napoleônico deve reconhecer que ele operava sob sistemas institucionais que permitiam e efetivamente incentivavam essa violência. O legado desses eventos vai muito além da história francesa ou espanhola. Eles representam um padrão de comportamento militar durante ocupações que se repetiu em conflitos ao redor do mundo. Toda vez que um exército ocupa território hostil, toda vez que soldados têm poder sem supervisão sobre a população civil, toda vez que comandantes priorizam objetivos operacionais sobre a proteção de civis, você vê variações do mesmo padrão. Soldados observam mulheres aterrorizadas sob as sombras das tochas, símbolo do controle brutal. A violência contra mulheres torna-se uma ferramenta de controle territorial. E então, quando o conflito termina, essa violência é sistematicamente minimizada ou apagada dos registros oficiais, porque reconhecê-la comprometeria a narrativa que as instituições militares constroem sobre si mesmas. O caso de Cuenca não é excepcional, é exemplar. E é por isso que a evidência deve ser preservada e confrontada, não escondida. Dom Manuel Gutiérrez morreu em 1834, 25 anos após escrever seu relatório. Ele nunca soube que suas palavras sobreviveriam por mais de 200 anos. Ele nunca soube que historiadores no século XXI leriam suas observações clínicas e reconheceriam seu significado forense. Mas ele deve ter entendido que estava criando um registro que tinha valor além do seu momento imediato. Ele escolheu escrever com precisão médica, não com indignação moral. Ele escolheu documentar detalhes anatômicos, não fazer acusações emocionais. E essas escolhas são o que tornaram seu testemunho indestrutível. Você pode disputar interpretações, você pode questionar motivações, mas você não pode negar observações médicas feitas por um profissional treinado sob juramento religioso. Os ossos fraturados estavam lá. O trauma pélvico estava lá. O estágio de cicatrização confirmava a cronologia. E essa evidência física sobreviveu a todos os esforços para apagá-la. As 17 mulheres cujos nomes estão no documento de Gutiérrez nunca receberam justiça em vida. Elas nunca viram os homens que as feriram serem responsabilizados. Elas nunca receberam compensação ou reconhecimento oficial. Elas viveram suas vidas sob a sombra do que lhes havia sido feito, e então morreram, e foram esquecidas por gerações. Corpos das vítimas jazem em silêncio, cicatrizes visíveis sob a luz tênue da masmorra. Mas seus corpos testemunharam. Os ferimentos que sofreram permaneceram legíveis na linguagem da medicina forense, através dos séculos. E agora, mais de 200 anos depois, esse testemunho finalmente está sendo ouvido. Ossos quebrados, expostos sob luz dramática. Testemunhas silenciosas da violência. Um arquivo antigo repousava em uma sala escura. Documentos amarelados parcialmente escondidos entre rachaduras de um muro de pedra. A luz tênue de uma vela tremeluzia, lançando sombras que dançavam sobre os papéis esquecidos. Em uma sala escura, homens poderosos sentavam-se ao redor de uma mesa, manipulando documentos com mãos firmes. Suas expressões eram severas, enquanto silenciavam testemunhas invisíveis, a luz da tocha iluminando seus rostos, em meio a sombras profundas. A Igreja Católica preservou o testemunho de Gutiérrez não por desafio ao poder napoleônico, mas por seguir seus próprios protocolos burocráticos de arquivamento canônico. Essa burocracia mundana, e não o heroísmo, garantiu a sobrevivência da verdade. Às vezes, a evidência persiste não porque alguém lutou heroicamente para preservá-la, mas simplesmente porque estava arquivada em um lugar que ninguém lembrou de destruir. O destino silencioso guardava segredos esquecidos. Um estudioso solitário examinava documentos antigos à luz trêmula de uma vela. Sua expressão revelando surpresa e descoberta. As páginas desgastadas contavam histórias ocultas da ocupação napoleônica na Espanha.
Registros médicos forenses con anotaciones precisas contradecían las narrativas oficiales. Instrumentos de examen repousaban sobre la mesa, en cuanto sombras sugerían la violencia sistemática escondida sobre la superfície de la história. Uma mesa antiga estava coberta por documentos e gráficos desenhados à mão, enquanto sombras projetadas pelas velas sugeriam histórias de violência sistemática e ocultação. A evidência parecia sussurrar segredos proibidos. Pergaminhos e manuscritos antigos eram lentamente desvelados sobre uma mesa de madeira, iluminados por uma única vela. O ar parecia pesado com o peso da história que tentava emergir das sombras do passado. Em um tribunal antigo, juízes sentavam-se em sombras profundas, com seus rostos parcialmente ocultos pela penumbra. O silêncio pesado sugeria que um julgamento iminente aguardava, carregado de consequências históricas. Os nomes das 17 mulheres no documento de Gutiérrez foram finalmente pronunciadas em voz alta durante uma conferência em Madrid em 2005. Pela primeira vez em 2 séculos, suas identidades foram reconhecidas como indivíduos com histórias e famílias. Naquele reconhecimento, algo fundamental mudou. Elas deixaram de ser notas de rodapé para se tornarem evidências vivas, testemunhas cujos corpos, através da medicina forense, finalmente falaram com uma autoridade que nenhuma instituição poderia silenciar. A verdade que elas carregavam em seus ossos fraturados e tecidos traumatizados sobreviveu a um império, resistindo ao silêncio imposto por séculos. A luz da justiça finalmente iluminava o que antes estava oculto nas sombras. À luz bruxuleante da vela, um escriba antigo registrava meticulosamente documentos em pergaminhos envelhecidos. A pena riscava o papel com precisão, enquanto sombras profundas dançavam nas paredes da sala silenciosa. E agora, pertence ao registro histórico permanente. Indestrutível e inegável.